Gente, primeiramente, que jogaço, tá ligado? Segundamente, me faltam palavras pra descrever o Yamal. É uma atrocidade. E assim, o quão curioso é isso aqui ter rolado e hoje o Yamal ser o cara que tá fazendo isso tudo. Meu Deus do céu. Olha só, pessoal, o Barcelona do Hansi Flick veio a campo dessa forma aqui com esses 11 jogadores. E assim, o Barcelona, assim como quase todo o time da Europa, tá sofrendo com lesões. Se você olhar aqui, você não vai achar o Lewandowski que está machucado. Pra quem viu o jogo do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona foi campeão lá nos acréscimos, o time chegou hoje cansado. Se você viu aquele jogo, você sabe que o Leva não estava lá, não estava hoje também e provavelmente é quase certeza que não estará na semana que vem na partida de volta. O Leva não tá suspenso, o Leva tá machucado, quase todo mundo tem alguns jogadores machucados. Essa parada de aumentar a Champions League ficou legal, porque a gente tem mais jogos legais pra ver, tá ligado? Mas tá tendo cada vez mais lesão. Então o Leva tá de fora e além dele, cara, Dani Olmo, esse sim, estava em campo hoje, tá aqui o camisa 20. O Olmo, ele era uma dúvida, porque ele vem sendo titular, mas ele é aquele jogador que toda hora, vai machucar. Opa, agora vai vir uma lesão. E aí o pessoal tinha dúvida se ele seria escalado, porque seria um risco, tá ligado? Escalar ele de titular, mas o Hansi Flick decidiu arriscar, e dessa forma aqui veio o Barcelona pra campo. E aí, cara, como é que vinha os dois times no geral? Primeiro, que no aquecimento a gente teve o Lamine Yamal sentindo a coxa e surgiu o boato em cima da hora que ele poderia não jogar por causa da lesão, e aí assim, acabou que ele jogou. E não só ele jogou, como ele destruiu o futebol. Se esse cara, com a lesão na coxa, né, sentindo ali a coxa, um incômodo, jogou desse jeito, meu Deus do céu, o que é esse moleque 100% saudável, tá ligado? Olha só, a gente tem um Barcelona que, como eu falei, vinha cansado. Pra quem tá ligado lá, o Barça até foi campeão do Real Madrid, em cima do Real Madrid, mas o Barça teve que jogar uma prorrogação, então os jogadores chegaram cansados e tal. Eu vi até o Beckler falando sobre lá, aqui pra gente foi no começo da noite, tá ligado? O jogo começou, se eu não me engano, às 5 e terminou no começo da noite. Lá pra eles, não, lá era madrugada, e aí por ser comemoração de um título, muito provavelmente os caras não dormiram naquele dia, e aí, cara, quando a gente tá falando de futebol do mais alto nível, uma noite não dormida faz diferença, tá ligado? Então assim, o Barcelona jogou, o Barcelona deixou de dormir por causa de comemoração de título, e o Barcelona também não tinha o Leva, porém, em contraponto, a Inter de Milão não chegava com tanta moral assim, porque a Inter tá vindo de 3 derrotas seguidas. A Inter ainda está viva na briga do campeonato italiano, ela é atualmente a segunda colocada, 3 pontos atrás do Napoli, que é o primeiro, mas assim, ele tá vivo, a Inter de Milão tá viva na briga. Na Copa da Itália, ela tomou taca pro Milan, tomou 3-0, então assim, a gente tinha de um lado um time que vem de 3 derrotas, de outro lado um time que vem de uma vitória em cima do rival, que deu o título, mas que tá muito cansado, tá ligado? E dessa forma chegaram os dois times pra hoje, e antes de falar o que rolou com bola rolando, eu vou te falar do quê? Da Flash Score, que, cara, é o melhor aplicativo pra você acompanhar de futebol. Se você ativar o bagulho de notificação de gols na Flash Score, você vai ser notificado antes de tudo, tá ligado? Assim, é um bagulho realmente muito rápido, tem lá as notas, cara, pega pra ver, entra no jogo desse de agora, do Barcelona, vê a nota do Lamine Yamal. O Lamine Yamal, no final do primeiro tempo, ele já tinha 9.7 de nota, o bagulho vai de 0 a 10. No final do primeiro tempo, ele tava com 9.7. Assim, é uma grosseria o que esse moleque jogou. Então, se você quiser baixar esse aplicativo, se você quiser ter aí, é completamente gratuito, link aqui embaixo na descrição, baixa aí Flash Score, vocês estão ligados, eles sempre patrocinam a gente aqui. Vamos falar de bola rolando, porque olha só, como eu falei, pô, Lamine Yamal jogou muito e tal, mas antes disso tudo começar a acontecer, gol da Inter de Milão, com 1 minuto, com 2, com 3, igual foi ontem no jogo do PSG, não, com 30 segundos cravado, Thuram faz um baita de um golaço, e assim, esse foi o jogo dos golaços, tá ligado? Olha só, um cruzamento rasteiro dentro da área, de letra, o Thuram faz um gol completamente absurdo. O Thuram chega a 18 gols na temporada, até anotei que é a minha cola, porque é foda lembrar tudo, tá ligado? Mas 18 gols na temporada, o Thuram é mais um desses que tá voltando de lesão. Como eu falei, a gente tá tendo muita lesão, a gente teve vários jogadores, sabe, desfalcando seus times. O Thuram teve tempo, né, de voltar pra Champions, não só pra Champions, mas ele ainda tá no processo de recuperação e tem se recuperado muito bem. Mano, um baita de um golaço, assim, um susto no Barcelona, porque o Barça é quem estava dentro de casa. Esse jogo foi na Espanha, 30 segundos de jogo, já ruiu a defesa do Barcelona, que é uma boa defesa. A gente tem aqui o Nigo caído, ele meio que dá um escorregão ali, ele, sei lá, tropeça em si mesmo, tá ligado? Ele escorrega, e o Thuram, que é filho de campeão mundial, pra quem não tá ligado, o Thuram é filho do Lilian Thuram, que foi campeão da Copa de 98 em cima da gente. Essa camisa aqui é do Denilson, porque ele provavelmente trocou depois do jogo, mas o Thuram que fez gol hoje é filho desse Thuram aqui, o Lilian Thuram, que é campeão mundial da Copa de 1998. Depois, o que a gente tem é o seguinte, mais um gol
da Inter de Milão, 2-0, dentro do Olímpico de Montjuïc, que é o estádio do Barcelona, é o estádio temporário. E assim, cara, depois daquele primeiro gol de letra, a impressão era o seguinte: pô, não tem como o segundo gol ser mais bonito, né? Não tinha como sim. Olha só o que vai acontecer aqui. Cruzamento dentro da área, desvio de cabeça. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha o gol de voleio que faz o Dumfries. A gente não tá nem falando de um atacante, tá ligado? É o Dumfries. Assim, uma chuva de golaços, gols rápidos. Esse aqui não tanto quanto o primeiro, mas de qualquer forma 2-0 em cima do Barcelona. O Barcelona, cara, que vem sendo uma das sensações do futebol europeu, se não a sensação, tá ligado? Mesmo assim, mesmo com essa moral toda, mesmo vindo de uma vitória em cima do Real Madrid que deu título, o Barça começa o jogo tomando 2-0 pro meio da cara. E assim, eu obviamente vou acabar falando muito mais nesse vídeo aqui do Barcelona do que da Inter, mas deixa eu já comentar pra eu acabar não esquecendo e deixando de falar depois, como a Inter do Inzaghi é bem treinada. É um time que, assim, eu vou ser bem sincero, o futebol deles não me agrada, porque é um bagulho meio retranca, tá ligado? É um bagulho mais jogando atrás, eu acho feio e tal, mas não é porque eu não gosto que eu não vejo valor. E assim, eles, pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo inteiro, fizeram 3 chutes no gol, tiveram 3 finalizações, 2 gols. Então assim, eles atacam pouco, eles se defendem muito bem, porque tem isso também, tem time que não gosta de jogar na defesa, não é nem porque não gosta, é porque não consegue, eles conseguem se defender bem, tá ligado? Não me agrada, eu prefiro quem joga pra frente, mas enfim, faz parte do futebol, se todo mundo jogasse igual, não teria graça a parada, tá ligado? Mas, hoje, além de se defender, eles nossa, finalizando muito bem, 2 gols, 2 golaços, um de letra, outro de voleio, um bagulho completamente absurdo. O jogo começava a dar indícios ali de que, cara, talvez o Barcelona vai ficar na corda bamba, talvez o Barcelona vai ser nocauteado ainda no primeiro tempo do primeiro jogo dentro de casa. Só que aí, cara, quem aparece é Lamine Yamal. E aqui a gente começa a falar desse moleque que é uma atrocidade, que eu já venho falando a temporada toda. Eu tenho um vídeo do Lamine Yamal desde o primeiro jogo, desde antes do primeiro jogo dele no Barcelona. Vídeo curto, tá ligado? Shots, TikTok, essa coisa e tal. E na época, tipo assim, ninguém conhecia. Hoje eu me orgulho de ter feito aquele vídeo porque foi muito lá no começo. Olha só o que faz aqui o Yamal, cara, completamente cercado de jogadores rivais. Ele encara isso tudo aqui, entra do nada, acha um chute, a bola vai lá na trave. O goleiro Sommer nem pula porque ele não tinha a menor chance. E tá aqui Lamine Yamal comemorando. Cara, assim, provavelmente eu vou falar um monte aqui e depois quando eu terminar o vídeo eu vou ainda tipo, esqueci de falar aquilo. Mas vamos lá. Por onde eu começo? O Lamine Yamal se torna hoje o primeiro jogador de 17 anos de idade a fazer gol em semifinal de Champions League. Antes dele, o Kylian Mbappé com 18 era o mais jovem, agora é o Yamal. O Yamal se torna hoje o primeiro jogador na história, ainda na adolescência, porque ele tem 17 anos de idade, a fazer gol nas oitavas, nas quartas, na semi da mesma Champions League. 2 recordes enormes. O Lamine Yamal, ele assim... Eu vi até o Beckler falando isso. O Lamine Yamal, com 17, tem números melhores do que o Messi com 20. Você tá entendendo o que eu tô falando? E aqui eu não tô nem falando sobre ele ser melhor do que o Messi, é sobre ele ser mais prodígio, ele ser mais precoce, ele ser o cara que já tá jogando bem desde muito cedo, tá ligado? E aí a gente tem que chegar na discussão. Tem o Lamine Yamal, tem o Rafinha, tem outros aqui e ali. O Lamine Yamal com 17 anos já merece a bola de ouro. Eu acho que assim, cara, o final da temporada, que é o que a gente tá vivendo agora, estamos presenciando semifinais, eu acho que esses jogos de final de temporada, eles pesam mais do que o meio e o começo dela, tá ligado? Então assim, cara, talvez o Lamine Yamal esteja chegando mais perto do Rafinha do que nunca. Eu acho que até antes de hoje ele tava, sei lá, no top 5. Numa eventual conquista do Barcelona de Champions League, no top 5 ele já estaria. O jogo que ele faz hoje é pra pelo menos top 3, e se não ficar esperto, com 17 anos esse moleque já ganha bola de ouro. No caso ganharia com 18, né? Porque daqui a pouco ele vai fazer aniversário e tal, até que a premiação chega, ele, né, já teria 18 anos, mas ele vai ter jogado com 17 pra conquistar os 18, tá ligado? Então assim, o Yamal já merece a bola de ouro com 17 anos? Talvez sim. Eu acho que a gente ainda tem que esperar pra ver como é que vai ser o jogo da volta, se o Barcelona vai classificar ou não, porque ainda tem isso. Vai saber, o Barcelona roda, tá ligado? Esse jogo, assim, o Yamal destruiu ele, mas foi um empate. E agora o jogo da volta é na Itália, na casa da Inter. Então a gente tem que parar pra observar como é que vai ser, né, a partida de volta da semi, essa reta final de La Liga e numa eventual final, como é que ele vai ou deixa de ir na final. Mas assim, ele tá muito perto, cara.
Ele tá muito perto. Eu acho que a gente tem, sei lá, o Rafinha como favorito da bola de ouro. E quem mais acima do Yamal? Tem alguém? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Quando a gente pensa no Salah, né, a Champions vai pesar, a gente tem ali no Arsenal, cara, não tem grande destaque. Pô, Declan Rice fez 2 gols de falta, mas eu acho que não é aquele destaque todo. Na Inter, o Lautaro saiu machucado hoje, inclusive daqui a pouco a gente fala disso. E aí, no PSG tem um Dembélé. Então é aquilo, tem que esperar pra ver o que vai acontecer no final da Champions, tá ligado? Mas esse moleque, se o Barcelona ganhar a Champions, se ele não for bola de ouro, na pior das hipóteses, eu acho que top 3 ele pega. E aí, assim, o quão bizarro é você pegar top 3 com 17 anos de idade. É assustador. É assustador, tá ligado? Enfim, na sequência, eu provavelmente esqueci de falar mais alguma coisa, porque é realmente estrondoso esse moleque, tem muita coisa pra ser falada, tá ligado? Na sequência, gol do Ferran Torres, gol de empate, assistência do Rafinha, olha só, o Pedri, que é outro monstro da bola, o Pedri vê uma baita de uma bola lá no Rafinha, que de cabeça ajeita pro Ferran, que vai lá e faz o gol de empate e comemora aqui, dando aquela soneca. O Ferran, cara, ele tá sendo um bom substituto pro Lewandowski, é claro que não chega a ser de mesmo nível, mas ele vem fazendo uma boa temporada. O Barcelona poderia estar sofrendo muito mais. Se o Ferran não estivesse bem, a ausência do Leva seria muito mais sentida, mas não tá sendo tanto assim, porque, pô, ele foi bem contra o Real Madrid, ele foi bem hoje, ele vem bem nessa temporada, tá ligado? E aí, falar rapidinho aqui do Rafinha, ele chega agora a 54 participações em gols. Eu vou deixar depois pra falar mais do Rafinha na hora que ele fizer aquele gol lá, que vai ser até considerado contra, mas 54 participações em gols. Ele não só empata, como ele ultrapassa o Neymar, que era até então o brasileiro com a maior quantidade de participações em gols na história do Barcelona. Então, assim, é sacanagem, é sacanagem. Na sequência, o que mais a gente tem? A gente tem aqui o Lautaro, antes do primeiro tempo acabar, a gente tem o Lautaro machucando, e aqui ele sai, ele põe a mão na cabeça, ele sai do campo, aí depois ele tenta retornar, ele termina o primeiro tempo em campo, só que aí no intervalo vê que realmente não tem como, tem que ver que lesão que é essa, a gente não sabe o que é, ainda não saiu notícia, até porque acabou de acontecer, tá ligado? Se for algo, por exemplo, muscular, grande chances que ele não volte pra partida da semana que vem, e aí é uma grande ausência, tá ligado? E aí, assim, agora sim, dessa forma, termina o primeiro tempo. Cara, a gente tem os dois times indo muito bem no que eles queriam fazer. Primeiro, a Inter queria defender e quando desse atacar, e ela faz isso com maestria. Ela até toma 2 gols e tal, o que é normal contra o Barcelona, tá ligado? Mas ela consegue também fazer 2. Como eu falei, a Inter teve 3 finalizações, dessas 3, 2 resultaram em gol. É absurdo. E o Barcelona, cadê a minha anotação aqui? O Barcelona teve 10 finalizações do gol, então bem mais. O Barcelona é esse time mais ofensivo, tá ligado? E teve 72% de posse de bola. Esse time do Hansi Flick é uma loucura. É assim, é um bagulho impressionante. O Hansi Flick, ele é um monstro, tá ligado? E aí é aquilo, o Barcelona enfrentou o Hansi Flick na época do Bayern de Munique. Perdeu de 8-2. Viu que não tinha como superar ele, tentou se juntar a ele e trouxe o homem. Apanhou dele e agora, né, tem proveito com ele sendo o técnico do time. Assim, o Hansi Flick é uma aberração, cara. É uma aberração, um técnico absurdo. No segundo tempo, pessoal, gol da Inter, mais uma vez sair na frente. Cara, aquilo, tá? A Inter, em nenhum momento, ela atacava mais. Ela, em nenhum momento, atacava com maior quantidade, tá ligado? Tipo assim, toda hora tentando. Só que o pouco que ela chegava com muito perigo. Mas pro final ali, da metade do segundo tempo, mais pro final, ela começou a ter mais chances, teve impedimentos e tal. Mas enfim, antes da gente chegar lá, a gente tem o quê? Cruzamento dentro da área, o Chesney não sabe se sai, se fica, o Dumfries vai lá, meio que erra e ao errar, acerta. Parece que a bola bate na cabeça, depois no ombro, alguma coisa assim, sai um cabeceio errado, e aí, segundo gol do Dumfries, 3-2 da Inter de Milão. Gente, um jogo completamente absurdo. O Chesney, cara, que veio... Eu esqueci como é que fala. Que vinha fazendo uma boa partida, tá ligado? Teve momentos ali que ele precisou se adiantar e ele se adiantou bem e tal. Nesse momento aqui, ele fica na indecisão de vou, não vou e tal, e acaba ali que toma o gol. Só que na mesma hora eu acho que a parada do Dumfries meio que ter errado o cabeceio, ela bate um pouco no ombro, a bola não pega em cheio, tá ligado? A bola sai meio mascada e dá um bagulho esquisito. Eu acho que, assim, o fato do Dumfries ter errado, como eu falei, fez ele acertar. Talvez se ele acerta de verdade o cabeceio, o Chesney tivesse mais chances de defender a bola. Então, assim, nesse momento,
3-2, Inter de Milão, fora da Itália, era um placar completamente ótimo, um placar maravilhoso, tá ligado? Ganhando do Barcelona, fora de casa, só que aí depois Rafinha faz gol, que na verdade não é do Rafinha, e assim, é polêmico. Vamos ver aqui, o Dani Olmo cobra o escanteio, o Yamal faz o corta-luz, o Rafinha acerta um chutaço que bate nas costas do Sommer, e ali o gol acontece. Assim, cara, é triste. Porque o Rafinha, ele acerta um chutaço e tal, tá ligado? Mas o gol é dado como contra. E assim, é correto roubar esse gol do Rafinha e contar como contra? Pior que é. Obviamente, eu sou puxa-saco de brasileiro, eu queria que esse gol contabilizasse pro Rafinha, tá ligado? Mas pensa comigo, sim, o Rafinha acertou um chutaço, ele acerta uma pancada de longe, de fora da área. Mas essa bola, se não fosse goleiro, bateria no travessão, como bateu, e viria contra o gol. Essa bola tava saindo da direção do gol. Essa bola bateu no travessão e tá voltando para a área. E aí encontra ali as costas do goleiro e aí sim ela volta em direção ao gol. Então assim, eu acho que isso é o gol contra mais gol contra da história, tá ligado? É aquele gol contra que se não fosse a pessoa do gol contra, no caso de hoje o goleiro, não seria gol. Tem vezes que um cara chuta em direção ao gol, a bola resvala em alguém e aí só porque resvalou o pessoal considera como contra. Aí é errado, porque muitas das vezes a bola já iria em direção ao gol. Mas esse gol aqui do Rafinha não, esse chute do Rafinha não, tá ligado? A bola estaria saindo, mas bateu nas costas do goleiro, voltou e aí tá certo marcar gol contra. Agora sim, esse aqui então não conta pro Rafinha. Mas como eu falei, com aquela assistência do gol do Ferran, o Rafinha chegou hoje a 54 participações em gols. O Rafinha chegou nessa Champions a 20 participações em gols. Com isso, ele tá atrás só do Cristiano Ronaldo, ele superou o Lionel Messi. Então assim, para pensar comigo o seguinte, não tem uma temporada do Messi em Champions League que ele tenha participado mais de gols do que o Rafinha nessa temporada atual. É surreal uma merda dessa. E aí aquilo, isso quer dizer que essa temporada atual do Rafinha é melhor do que qualquer temporada de Champions do Messi? Não é o caso, tá ligado? Muitas vezes você consegue impactar de formas que não aparecem exatamente nos números. Igual, por exemplo, nesse gol aqui, que é o gol contra, o Lamine Yamal, ele faz um corta-luz. É muito inteligente dele de ter feito aquele corta-luz. Aquele corta-luz entra em alguma estatística? Não, porque ele nem encostou na bola. Então assim, o futebol não se resume a números, apesar dos números ajudarem a gente a entender o futebol, tá ligado? Mas, nem que seja só nos números, é muito legal você superar o Messi. E aí aquilo, o Rafinha ainda tá muito vivo na disputa da bola de ouro, esse gol aqui não contabilizou, mas aquela assistência sim, ele segue aí engordando os números dele. No momento, ele não é o artilheiro da Champions, porque o Guirassy fez um hat-trick no último jogo, né, do Barcelona e Borussia, então o Rafinha tá atrás dele, mas é aquilo, talvez fizer um golzinho e depois na final, sabe, ainda tem a volta da semi e uma possível final, ele pode terminar sim, sendo artilheiro. E aí, cara, se eu não tiver enganado, o Rafinha tá com 12 gols na Champions League, acho que é isso, nessa fase, na Champions como um todo, ele tá com 12 gols, acho que é isso. Cara, eu só queria deixar o comentário aqui, o Cristiano Ronaldo é uma aberração. O Cristiano Ronaldo, no formato antigo da Champions, que tinha menos jogos, ele fez 17. O Rafinha, que é um dos artilheiros, é o vice-artilheiro, ele tá com 12, numa Champions que tem mais jogos. O Cristiano, no formato antigo, fez 17. Como é que você explica essa merda? Como é que pode? Sabe, enfim. Mas ainda tem, depois, a gente tem o quê? Um gol da Inter, que seria o gol da virada, o gol da vitória, porque né, a Inter já estava na frente antes. E aí, cara, é marcado o impedimento por causa disso aqui, ó. Tipo assim, é um tequinho da chuteira na frente. Isso aqui, se não fosse a tecnologia do semiautomático, se traçasse linha, ia ser uma linha sobreposta à outra. Se marca impedimento, o pessoal ia falar, justo. Se não marca impedimento, o pessoal ia ficar, como assim? Porque tá uma linha... Enfim, geraria uma confusão, geraria uma treta do caramba. Isso aqui era pra ser prioridade número 1 da nossa liga, do Brasileirão, era pra ser de todo mundo. Mas assim, sei lá, o que acontece, deixa de acontecer no campeonato turco, não me importa, tá ligado? Era pra CBF, tá tipo, mano, gastando a verba que precisa gastar pra ter isso aqui. Porque isso aqui muda muita coisa. Isso aqui muda muita coisa. Porque olha a precisão disso. Assim, parece que a gente tá no tempo das cavernas, quando você vê que já existe isso aqui, só que a gente ainda tá, tipo assim, demorando, sei lá, acontece um suposto impedimento, aí vai pro VAR, aí fica, sei lá, 5 minutos e meio com o VAR traçando linha, aí depois o VAR disponibiliza a imagem com as linhas, que não explica nada, porque, primeiro, a câmera é horrível e a linha tá uma sobreposta a outra, você não consegue entender o que tá acontecendo, enquanto isso, olha o que os caras têm.
Pô, a gente tá no período das cavernas, velho. Enfim, termina assim, esse jogaço, 3x3, que jogo bom. Ontem a gente teve 1x0, que normalmente 1x0 é um jogo meio merda, normalmente 1x0 no futebol é um jogo meio xoxo, que não foi o caso de ontem, foi um baita de um jogaço, tá ligado? Com os dois goleiros participando bem. Hoje um 3x3, jogaço também. E, cara, o quão curioso é, tá ligado? O quão improvável é justo o bebê Lamine Yamal ter sido o bebê escolhido numa campanha antigona que o Lionel Messi, jogador que já era craque na época, daria banho. Assim, o quão coincidência é isso aqui, tá ligado? É simplesmente surreal. O Lamine Yamal está muito com chances de bola de ouro, está muito vivo na disputa. Eu acho que a gente ainda tem que lembrar que a temporada ainda não acabou. O que vai acontecer talvez pese mais do que o que já aconteceu, porque a gente sabe que é justamente agora que muita gente determina em quem que vai votar, tá ligado? Os votantes, mano, eu sei lá por quê, mas às vezes eles não assistem os campeonatos nacionais, eles pegam para ver a reta final de Champions e só. Então, o que está para acontecer é mais importante do que o que talvez já aconteceu, mas o Lamine Yamal, o que ele faz é surreal. O Lamine Yamal, eu vou terminar o vídeo com essa seguinte frase: o Lamine Yamal é o melhor jogador de futebol com 17 anos desde o Ronaldo Fenômeno. Todo mundo que surgiu do futebol de lá pra cá, depois do Ronaldo, com 17, não era melhor do que o Lamine Yamal. E aí você vai ter Neymar, você vai ter Cristiano Ronaldo, você vai ter Messi. Com 17 não eram melhores. Com 17 não. Com 17 não eram melhores. Assim, é completamente surreal o que vem fazendo esse moleque. Apenas 17 centímetros, hein? Opa, pera aí, já ia terminar o vídeo aqui, mas estou em live agora. Se você quiser colar, link aqui embaixo na descrição, é o segundo link da descrição. Estou ao vivo na Twitch, cola com nós, vem trocar uma ideia, vem lá, chega mandando mensagem no chat. É nóis, tamo junto, vem pra live, segundo link da descrição. Valeu!